Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui, na nossa disciplina de gestão de processos de negócio, agora na semana 2. Então vamos mais uma vez partir para o resumo do que vocês estudaram, que está disponível, né, no conteúdo de estudo para vocês dessa semana. Vamos lá. Então nessa semana 2, a gente vai trabalhar com um trecho de um livro, Gestão por Processos, da Margaret Scheiner, né? E nessa semana a gente fala um pouco de análise administrativa, análise de processo, né? Então, deixa eu ver, vamos ver o que eu preparei para vocês em cima do resumo do livro. Então, no livro é falado, né, dentro de uma introdução, que todas as atividades das empresas fazem parte de um grande processo. Eu até diria para vocês que a organização é um conjunto de processos. Isso porque não existe nenhum produto ou serviço oferecido por uma empresa que não esteja relacionado a um processo. Não tem jeito. Qualquer atividade que você faça, mesmo que você pense que ela seja realizada de forma isolada, ela não é feita de forma isolada. Ela está dentro de um processo que tem início, meio e fim. Que aí, mais do que é mostrado, melhor do que é mostrado nesse desenho, um processo que tem entrada, que muitas das vezes vem de um fornecedor, né, de uma solicitação externa, mas queria até lembrar que processos também podem ser executados, podem iniciar, para ser melhor, podem iniciar com informações internas, a gente não ter a necessidade do início do processo acontecer por uma demanda de um fornecedor, de um cliente, tá? Isso pode acontecer também de uma demanda de um outro setor interno, então a entrada do processo pode ser, então, uma informação, pode ser um produto, pode ser um serviço, a solicitação de um produto ou de um serviço. Esse processo, por sua vez, vai passar depois, essas entradas, né, vão passar depois por um processo de transformação, né, que aí, nesse processo de transformação, que a gente vai fazer, o que a gente busca, né, com um bom mapeamento do processo, uma boa construção de um processo, que é a agregação de valor nesse serviço, nesse produto, para que o cliente realmente possa sentir esse valor lá no final e possa pagar por esse valor, né, por essa agregação de valor, e que possa, inclusive, fidelizar dentro da empresa por conta do sentimento dessa agregação de valor, né? E vamos ter também depois, né, no final do processo, a saída da informação, do produto ou do serviço que foi solicitado, muitas das vezes para o cliente, ou até para o que seja um cliente interno, né, ou um cliente externo. Tá? Então, é isso que esse mapa está dizendo para a gente. Aí, a gente falaria também um pouco, teria que falar um pouco também dos ciclos, dos elementos do ciclo de gestão de processos, né? Então, está aqui, né, para cada processo de uma empresa, podemos estabelecer 3 principais elementos: a entrada, a transformação e a saída. Então, a entrada, como eu expliquei no slide anterior, que pode ser uma requisição, um produto ou uma solicitação, né? A transformação, por sua vez, depende dos recursos de entrada, né? Depende também, gente, de equipamentos e instalações, não é somente da matéria-prima informada, né? E das regras vigentes para o processo. Todo processo a gente tem que entender que ele tem regras vigentes, ele tem regra, ele tem política, ele tem procedimentos para serem executados. E essas regras, esses procedimentos, que diferenciam uma empresa da outra. Então você pode ter um mesmo processo acontecendo, a necessidade de um processo acontecendo em 3 empresas diferentes, mas a regra da execução do processo, a ordem das atividades, a quantidade de atividades que vão ser executadas, né, vai depender do procedimento, da política que a empresa adotou para isso. Isso que é o diferencial de cada empresa, né? Porque se a gente tem pessoas diferentes executando o processo, né, o mesmo funcionário que trabalha na empresa A não trabalha na empresa B ou C. Então a forma que ele executa o processo na empresa A vai ser diferente da empresa B ou C. É claro que existem regras, né, que são comuns, assim, você não tem como fugir das regras. Mas se a gente quer fazer uma agregação, se a empresa quer fazer uma agregação de valor, ela tem que pensar qual a melhor forma dela executar aquelas atividades, ou até mesmo quais atividades que ela deve colocar na execução, deve colocar ou tirar, né? Porque ela pode também ver uma atividade desnecessária e querer tirar. Então ela vai tentar encontrar
um melhor balanceamento entre a execução dessas atividades, a quantidade das atividades, os recursos despendidos para executar essas atividades, o tempo necessário para executar essas atividades, para que ela possa baixar o custo ou até mesmo eliminar os gastos, né? E ao mesmo tempo agregar valor para o cliente, né? E a saída, que é o resultado da entrada mais a transformação. Na verdade, não existe um processo que tenha entrada e transformação se não há saída. Muito menos não existe um processo que vai transformar alguma coisa que não teve entrada, né? E muito menos você vai ter uma entrada e querer uma saída diferente se você não tiver a transformação. Então, esses elementos são de suma importância para esse ciclo de gestão de processos. Tá? Então está aqui, né? Eu mostro aquele mesmo conceito de uma forma gráfica, né? Então você tem a entrada, né? Então, por exemplo, ali o exemplo seria a ordem de produção, né? Dentro do processo é feito o controle, né, dessa ordem de produção, é o que realmente precisa ser feito para ser transformado, para ser entregue aquela ordem de produção. E lá na saída nós vamos ter o serviço solicitado ou o produto solicitado, tá? Lembrando aqui, voltando esse contexto aqui para o lado da administração, nós vamos entender também o seguinte, que na parte de entrada a gente tem todo o planejamento de execução do processo, né? Na saída, nós vamos ter indicadores e metas para a gente checar se o que saiu foi pertinente ao que eu fiz, ao que eu planejei, né? Isso é até vamos dizer, uma ação do controle de qualidade, né? Da área de qualidade dentro das empresas. Porque muitas das vezes você solicita tem uma necessidade para ser executada pelo processo, você faz um planejamento, mas se você não medir o desempenho do processo e não ter indicadores, né, de resultados, você não vai conseguir saber se o que você está entregando está solucionando o problema, né, está atendendo aquela demanda que você colocou lá na entrada. Tá? Lembrando também, ainda mais uma vez, que o processo basicamente são as regras do negócio, né? E aí você tem que levar em consideração regulamentações de mercado, né? Normas do mercado, normas da empresa, as instruções que foram passadas para executar aquele processo, né? A forma que foi colocada, a metodologia, né, de execução daquele processo, as políticas da empresa, que são importantes para serem levadas em consideração na hora que aquele processo é executado. Tá? Existe uma sinergia muito grande, né? Tem que existir uma sinergia muito grande entre a entrada, o processo e a saída, né? Lembrando sempre que a gente precisa também de um mecanismo que não está descrito aqui, mas que indiretamente está sendo falado, que é o mecanismo de medição dos resultados, né? O mecanismo de feedback, para que eu possa sempre da próxima vez garantir uma saída muito mais próxima do que eu estava solicitando, né? Com a qualidade e com a agregação de valor que eu fiz na execução do processo, né? Que eu busquei fazer na execução do processo. Muito bem. Então, a importância, né, da gestão do processo, ele diz que a análise de métodos ou processo de trabalho aborda técnicas que exigem um detalhado estudo de cada operação de dada tarefa, com o objetivo de eliminar qualquer elemento desnecessário à operação e também conseguir determinar o melhor e mais eficiente método para executar cada operação da tarefa, né? Conforme leciona o Grêmio e Peinado em 2007. Então, gente, esse vai ser um objetivo a seguir permanente. Buscar eliminar elementos desnecessários à operação, né? E sempre determinar o melhor e mais eficiente método para executar cada operação ou tarefa. Isso é a essência de um processo bem executado, bem construído, né? Isso é essência, é nesse ponto que a empresa vai ganhar o seu diferencial, né? Quando ela conseguir fazer isso, né? Ter processos claros e bem definidos é a chave para aproveitar ao máximo os recursos da organização e assim aumentar o desempenho do negócio. Mas como alinhar os processos aos objetivos estratégicos da empresa e promover a melhoria contínua? Gente, esse é o nosso dilema, esse é o nosso desafio, né, enquanto gestor, né? Como alinhar os processos que eu tenho que executar dentro da minha empresa, né? Mais uma vez, a empresa é uma coleção de processos, com os objetivos estratégicos da empresa.
né? E mesmo assim, né, e com isso, promover a melhoria contínua. Não é nada trivial, é uma busca constante das organizações vamos dizer, melhorar cada vez mais e fazer com que os seus processos cheguem mais próximos, cada vez mais próximos dos objetivos estratégicos da empresa, né? E aí, uma resposta, né, para como alinhar os processos objetivos do negócio é realizar uma boa gestão de processos. É o objetivo central da disciplina e o objetivo central da ação dos administradores hoje em dia. A gestão de processos é um conjunto de práticas que busca aperfeiçoar os processos organizacionais, ajudando a empresa a atingir seus objetivos com sucesso. Notem ali a palavra aperfeiçoar. A gente não consegue essa boa gestão de processos de uma única vez e acabou. A gente tem que estar numa busca constante, frequente em aperfeiçoamento dos processos organizacionais, né? Por isso que a gente fala de mapeamento, por isso que a gente fala de mapeamento de processo, por isso que a gente fala de melhoria contínua. Melhoria contínua é a busca constante de aperfeiçoamento dos processos organizacionais, né? Chave principal para esse estudo da disciplina e para a gestão, né, para o trabalho de gestor de qualquer administrador. Muito bem. E aí eu coloquei aqui o autor colocou alguns benefícios da gestão do processo. Aqui eu trouxe 8, né? Permite conhecer melhor o negócio, ajuda a ter processos claros e definidos, possibilita a mensuração dos resultados mais facilmente, né? Otimiza tempo, padroniza os processos, né? Já pensou? Você tem um processo dentro da empresa que cada hora que sai um funcionário, ou demite um funcionário e entra um novo, o processo é executado de uma forma diferente, né? E ali não, você tem a padronização dos processos para qualquer pessoa, qualquer funcionário que venha para a empresa possa executá-los da mesma forma e garantir os melhores resultados, né? Ou sempre os melhores resultados. Fortalece os papéis dos envolvidos, né? Das áreas envolvidas no processo. Melhora a distribuição dos recursos, sim, né? Porque eu consigo ter uma visão macro, né, de quais recursos estão sendo utilizados em quais processos, né? E aí eu consigo muitas das vezes racionalizar melhor a distribuição dos recursos. E automatiza os processos de forma eficaz, né? Automatizar porque a gente vai, como resultado final do mapeamento da gestão de processos, é a gente vê-los executados dentro de um sistema integrado, né, de gestão, um SAP da vida, um SAP da vida, um TOTOS e tal, mas você vai visualizar esse processo que você mapeou, né, de forma talvez até manual, né? Claro que existem softwares para mapeamento de processos hoje, mas aquele processo que você construiu do zero, você vai vê-lo sendo executado de forma automatizada dentro de um sistema integrado de gestão, tá? Ainda voltando então no caso de mapeamento de processo, né, a gente pergunta por que o processo deve ser mapeado, né? Mapear processo é vital para uma organização que almeja deixar suas atividades bem estruturadas, bem alinhadas, bem integradas, né? Além de reduzir custos e enxergar oportunidades de melhoria sempre. O mapeamento de processos evita possíveis danos a organizações, como queda de produtividade, retrabalho, repetição de tarefas, falta de motivação das equipes, aumento das fraquezas que geram ameaças no seu ambiente de mercado, né? Então, realmente é vital o mapeamento de processo para uma organização que quer as suas atividades bem estruturadas, redução de custos e enxergar melhorias de oportunidade de melhoria, né? Então aqui tem um gráfico que mostra em 4 passos aí como é que você realiza esse mapeamento de processos, né, de uma forma mais teórica. Então você vai escolher os processos a serem mapeados, né? Você vai escolher o tipo de mapeamento, a gente vai estudar sobre isso. Você vai discriminar as atividades que contêm aquele processo, né, e seus responsáveis, né? E por último, você vai verificar e otimizar todo o processo. Notem que para você verificar e otimizar, você volta até lá em cima com um círculo constante de melhoria contínua, né? Sempre buscando o aperfeiçoamento do processo, conforme nós falamos no slide anterior. E aí, as etapas então do ciclo de vida, né? Colocando até o mesmo desenho anterior, mas de uma forma mais expandida, o autor diz que as etapas do ciclo de vida seriam projeto,
a modelagem, a simulação, a execução, o monitoramento e a melhoria, né? Então, dentro do projeto, a gente realiza um modelo, né? Cria uma notação, um método que você vai utilizar. Qual é o método que você vai utilizar para mapear aquele processo? Existem algumas possibilidades de mercado, né? Você depois vai passar para a fase de modelagem, né? Praticamente dito, entendimento e documentação de todo o processo, é a parte de desenho do processo propriamente dito, que seja através de uma forma manual ou que seja através de um software, né, de modelagem de processo, como o próprio, por exemplo, Visage, né, que é um software gratuito também, que é muito interessante de ser utilizado para o mapeamento das ferramentas, né, dos diagramas ali que geram a modelagem, que fazem parte da modelagem do processo. Desculpem. Depois você tem a parte de simulação, né? Você consegue ainda, quando você utiliza um software, fazer uma simulação da execução do processo, propriamente dito, né? Isso é muito interessante para você descobrir, para você testar as regras estabelecidas, né? Verificar se as tarefas estão sendo executadas de maneira correta, né? Simula alternativas de comportamento do processo. Então isso é muito interessante para que, antes que você coloque o processo para ser trabalhado no modo de produção dentro da empresa, você consegue testar ele ainda em ambiente de teste, né? No ambiente de teste. Então, bem interessante quando você utiliza essa modelagem através de um software e aí, consequentemente, você consegue fazer essa simulação. Depois você vai para a etapa, né, o ciclo de execução, que seria a parte de implantação do processo, né, pelos seus usuários. Então você vai treinar a equipe, vai mostrar qual é o novo processo, qual é a nova forma de se atuar dentro da empresa, naquela necessidade específica, né, que o processo atende. Então você vai implantar o processo, né? Isso chama na fase de execução. Depois, muito importante, é a fase de monitoramento, né? Acompanhar o andamento do processo implantado, né? Monitorar e controlar a execução das instâncias do processo, para que a gente possa o quê, gente? A gente só consegue tomar uma atitude corretiva, né, se a gente conseguir monitorar. Não tem jeito. Mesmo simulando, olha, você tirou alguns erros do processo, né, algumas deficiências do processo na simulação, depois você executou, só que você na prática tem que monitorar, porque novos dados para as variáveis do processo podem acontecer que não foram previstas lá na fase de simulação. Então, é importante entender que você precisa acompanhar um processo. E aí, como último, né, e também tão importante como os demais, é a melhoria. Novas ideias, novas mudanças, inovações que podem ser incluídas no processo e serem... e aí que isso volte até para a fase de projeto de novo. Então, por exemplo, se talvez uma inovação, né, na fase de melhoria que você está propondo para o processo, vai exigir que você faça todo um projeto de novo, né, de melhoria desse processo. E isso não há problema algum. Esse ciclo de vida, ele é cíclico, né? Então, chegou no final, você pode voltar na fase inicial, né, para propor, né, novas melhorias dentro do processo. Então, basicamente, notem que é um ciclo muito bem desenhado, né, e que a gente, enquanto gestor, precisa conhecer e aplicar. E por último, né, para finalizar essa semana 2, né, a gente foi falado um pouquinho do ciclo PDCA. Planejamento, execução, checagem e ação, né? Então, para garantir um diagnóstico apurado sobre os processos e tratar das falhas e soluções que devem ser aplicadas durante o andamento do processo, a gente pode usar o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, gente, não é utilizado também somente, né, na fase de mapeamento de processo, né, na atividade de mapeamento de processo. O ciclo PDCA é uma ferramenta poderosa que todo gestor acaba utilizando, né? Quando ele quer, por exemplo, identificar um problema, quando ele quer executar uma possível solução, quando ele precisa checar ou analisar se o que foi executado está conforme foi o planejado e o resultado esperado ocorreu, ou até mesmo chegar na ação, né, onde, se não deu certo, ele vai refletir o que pode ser mudado e vai gerar o PDCA de novo, né? Ou, se deu certo, ele vai compartilhar o aprendizado e padronizar o processo. Então, notem que, assim,
processo foi entregue e está sendo executado, ou ainda está em fase de teste, o que a gente vai dizer, você vai falar o seguinte: eu vou rodar o PDCA. Identifiquei um problema que eu não estava prevendo no processo, vou rodar o PDCA para que eu possa mais facilmente e através de uma metodologia de administração, né, uma ferramenta metodológica dentro da administração, poder enxergar o problema. Enxergar, na verdade não enxergar, resolver o problema, porque enxergar você já enxergou lá no P, né, do PDCA. Né? Então você vai, na verdade, propor uma melhoria e aí pensar, se eu conseguir resolver, eu vou compartilhar esse aprendizado, né, e vou agregar essa melhoria no processo, ou se não deu certo, eu vou voltar a refletir esse problema, porque provavelmente ele não foi muito bem identificado, né, eu não consegui encontrar a melhoria, né, correta para aquele problema que eu identifiquei no processo ou no dia a dia da empresa, tá bom? Então, acho que basicamente é isso, né, que foi falado como resumo na semana 2, e a gente vai evoluir esse assunto, obviamente, a partir no decorrer das semanas, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.